Olá, bom dia, tudo bom? Sou Luciana, psicóloga aqui da Clínica Psicoter, e hoje a gente vai fazer uma live muito importante, né? A gente vai falar sobre o que é terapia infantil. Vou aguardar um pouquinho, as pessoas estão entrando, fiquem à vontade para ir fazendo as suas perguntas. Eu já tenho um combo de perguntas aqui muito importante, bem significativas. Vou me seguir, né? Vou seguir por elas. E fiquem à vontade, certo? Olha lá, pessoal entrando, que ótimo. Bom, já que o pessoal está entrando, eu vou iniciar, né, a nossa live falando então o que é a terapia infantil. Gente, a terapia infantil é uma área voltada exclusivamente para atendimento das crianças, né? Qual o objetivo central desse processo terapêutico infantil? Ela vai garantir um desenvolvimento saudável, trazendo ferramentas para trabalhar possíveis, né, desajuste, desregulação emocional. É um cuidado, uma atenção voltada única e exclusivamente para a saúde emocional da criança, tá? É um espaço potencial para acolhimento das angústias, dos medos, inseguranças e um momento de intervenção e auxílio aos pais. O que o psicólogo infantil faz, né? Qual o objetivo da psicologia infantil? O papel do psicólogo no processo terapêutico infantil é de mediador, né? Ele vai acolher essa criança e, junto com o contexto familiar, vai trazer então o caminho, identificando possíveis desajustes. E é através da brincadeira que a criança pode então expandir suas emoções, seus sentimentos acumulados, os medos, frustrações, insegurança, agressividade, confusão e ressignificar, né, possíveis eventos traumatizantes. Dessa forma, então, o psicólogo infantil exerce a função de facilitador. Uma próxima pergunta que a gente recebeu, bastante importante também, é: quais os benefícios da psicologia infantil? É através do brincar que a criança encontrará, com o auxílio do terapeuta, recursos de enfrentamento e expressão dos seus sentimentos, permitindo a resolução desses conflitos internos e aliviando os sintomas. O acompanhamento psicológico na infância promove, então, uma vida emocional equilibrada. É muito importante esse processo terapêutico para as crianças. Eu estou me guiando aqui pelo material, a gente recebeu muitas perguntas, então eu fiz um materialzinho aqui e eu vou me guiando por ele, tá? Mas fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Rafa, maravilhosa, seja bem-vinda. Bom, como é o atendimento, né, com o psicólogo infantil? Como funciona a consulta com o psicólogo? Os pais precisam estar juntos? E qual o papel do pai no processo terapêutico? Bom, primeiro, as primeiras sessões, sim, são com a família, tá? O primeiro momento, nesse momento, com a família, a gente vai então entender o contexto que essa criança faz parte. Os pais ou responsáveis vão trazer para nós como funciona esse contexto familiar, com quem essa criança mora, né, qual a sua rotina. Então, esse momento é crucial para o processo terapêutico. Depois, sim, a gente dá continuidade nesse processo com a criança. Sim, somente com a criança, tá? Os pais vão estar junto depois desse primeiro momento quando a gente solicitar. Tá? Então vai ter sempre um momento de retorno, né, de solicitação, porque às vezes falta informações, às vezes falta então outros dados, né, e a gente vai chamando essas famílias para estar conosco, tá? E para dar mais importância e um cuidado maior nesse processo terapêutico infantil, eu costumo falar no tripé, tá? O que é o tripé? É a parceria
entre psicólogo, família e a escola, né? A gente precisa ter esse olhar e receber esse retorno da escola, que vai fazer com que a gente veja essa criança como um todo. É indispensável esse tripé, tá? Uma próxima pergunta que a gente recebeu aqui é: quando sabemos que a criança precisa de um psicólogo? Como saber se uma criança tem algum problema psicológico? Muitos pais têm essa dúvida, tá? E acaba que essa dúvida traz uma certa insegurança, né? De como, em que momento eu levo meu filho para um processo terapêutico. Eu trouxe uma lista, tá? De possíveis situações e o que a gente recebe também no consultório, tá? Essa lista, ela pode ter várias, né, ter variações em relação a isso, mas eu vou dar uma lida aqui para vocês terem ideia o que a gente recebe no processo terapêutico. Choro excessivo, irritabilidade, timidez excessiva, ações opositoras e desafiadoras, né, as chamadas birras e malcriações, agressividade, medo de ficar em determinado ambiente sozinho, ciúmes após a chegada do irmão, necessidade extrema de estar próximo dos pais, enurese e ecoprese, que é o xixi e o cocô, dificuldades escolares, recusar ir à escola de uma maneira repentina, demora para falar ou andar, separação dos pais, perda de familiar e de animais de estimação, atenção, dificuldade de relacionamento com outras crianças, inconsistência com membros da família, constante reclamações dos professores, dificuldade em manter a concentração, seja na escola, seja em casa, em alguma brincadeira, isolamento social, hiperatividade, mudança súbita de comportamento, ficar doente com bastante frequência, intolerância com os colegas e família, compulsão ou desinteresse alimentar, recusa em permanecer próximo a alguém específico, pesadelos frequentes, constipação ou medo de evacuar, dificuldade de dormir sozinha. Gente, isso que a gente recebe, tá? Tem recebido, entre outros, na sala, no processo terapêutico. E atenção, quando a bagunça e o barulho deram lugar ao silêncio e ao isolamento, prestem atenção, tá? É muito importante. Fiquem atentos aos seus pequenos. Outra pergunta que a gente recebeu: vou ter acesso às coisas que meu filho falar, expressar nas sessões? É uma dúvida bem frequente, tá? Nós, enquanto terapeuta, a gente valoriza muito o intercâmbio, né, de informações. O que é isso? É a troca, né, saudável de informações sobre a criança. Eu, enquanto terapeuta, eu vou transmitir, sim, dados importantes para a família, sempre respeitando a ética e o sigilo. E cabe, então, à família me trazer, né, funcionamentos, alterações à rotina, tá? Então, sim, os pais estão dentro do processo terapêutico, mas tendo esse olhar, né, à ética dentro do processo. Como os pais podem influenciar, né, na saúde mental dos filhos? Sim, podemos influenciar. Quando nós, pais, estamos dentro de um processo de depressão, ansiedade, a gente acaba, né, tentando evitar mostrar ou demonstrar isso no nosso contexto familiar. E é cultural a gente olhar para o filho, né, e não para nós enquanto pais, tá? Se eu olhar para mim enquanto mãe, o pai olhar para si, consequentemente, essa criança também vai ser beneficiada, tá? Então,
qualquer desajuste familiar vai sim influenciar na saúde mental dos filhos. Olhem para si, né? Olhem para vocês enquanto pais, se sentirem a necessidade dessa orientação, desse cuidado para si, sim, é importante, tá? Outro fato importante, gente. Qual é o impacto da internet na vida das crianças? O que a gente costuma escutar? Eu cuido o tempo, eu deixo um dia da semana para utilizar o celular, eu acabo orientando depois dos temas da escola, ou só no sábado, né? Gente, além do tempo, tá? O que é mais importante? É o que essa criança está acessando, tá? A criança só pode ter acesso ao uso de internet ou qualquer outro meio de comunicação com orientação e cuidado dos pais, tá? A gente não pode ver também a internet só como vilão. Ela traz benefícios, sim, desde que com cuidado e orientação que os pais têm que oferecer a essa criança, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria traz alguns pontos de alerta, tá? À saúde da criança e adolescente associada, então, à era digital. Problemas de saúde mental, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do sono, transtornos de alimentação, sobrepeso, obesidade, anorexia ou bulimia, sedentarismo e falta de prática de exercícios, bullying e cyberbullying, transtornos de imagem corporal e autoestima, risco de exposição à sexualidade, nudez e abuso sexual, comportamento autolesivos, indução e riscos de suicídio, aumento da violência, abusos e fatalidades, problemas visuais, problemas auditivos e perda auditiva induzida por ruídos, transtornos posturais, musculoesqueléticos e uso de substâncias tóxicas como nicotina, bebida alcoólica e outras drogas. A presença de estímulos offline, né, que é atividade física, brincadeira, desenvolver o imaginário, não podem ser substituídos pelas telas. Mas é verdade que a tecnologia não precisa ser vista como vilão, né? Isso que eu trouxe no início. Então, para explorar o lado positivo da tecnologia na vida da criança, é preciso haver orientação, certo? Vamos lá para a próxima. A gente recebeu perguntas maravilhosas aqui. Existe mais de um tipo de terapia infantil? Quais os tipos de ludoterapia, tá? Então, com o intuito de promover uma infância saudável, a psicoterapia infantil utiliza a ludicidade. O que é a ludicidade? Jogos, brincadeiras, faz de conta e qualquer exercício que trabalhe a imaginação e a fantasia, tá? Para caminhar rumo ao bem-estar familiar. É através, então, do brincar que a criança expressará o seu mundo simbólico, né? E com o auxílio do terapeuta, ele então encontrará recursos para enfrentamento, tá? Existem métodos para trabalhar dentro do processo terapêutico infantil. Esses métodos são a musicoterapia, tá? A ludoterapia e as brincadeiras que exigem a imaginação. Então, tem métodos de ser trabalhado, né, o processo terapêutico. A musicoterapia, ela vai ativar alguns sentidos e sensações através de som, ruídos e melodias. A ludoterapia é os jogos, né? Então, jogos e brincadeiras são utilizados, fazendo com que a criança tenha bastante interesse e interação, né, com o terapeuta. Brincadeiras que vão trabalhar o imaginário. Além de ativar a imaginação, algumas brincadeiras de faz de conta são excelentes para ajudar no desenvolvimento da criatividade.
Né? E desenvolvendo a criatividade, ela vai então poder colocar, né, colocar para fora o que ela está internalizando. Mas o que é a ludoterapia? Né? A gente ouve tanto, mas o que é essa ludoterapia? Ela é uma técnica de abordagem infantil que baseia no fato de brincar é o meio natural de expressão da criança. Utilizando-se de um conjunto de atividades lúdicas, o terapeuta então vai trabalhar esse mundo simbólico da criança. Como que é esse tratamento? Como a terapia pode ajudar no desenvolvimento da criança? O brincar, o jogar, para crianças são mais do que divertimento, tá? É um prazer, pois vai além também trabalhar os meios para que essa criança possa expressar as suas emoções. É através da brincadeira que a criança explora e reflete sobre a realidade e a cultura no qual está inserida. O faz de conta em que a experiência, diferente de papéis sociais, né, a mãe, o pai, permite-lhe compreender o papel dessas figuras na sua casa. O papel do psicólogo dentro do processo da ludo vai fazer então acompanhar a criança no seu brincar, ajustando-se à livre iniciativa, interligando os conteúdos manifestos e os não tão manifestos assim, tá? Mas para que serve a ludo? Para que serve a ludoterapia? Essa terapia, que através do brincar, permite a criança expressar com maior facilidade as suas emoções, certo? Vamos lá. Os benefícios, tá? Trouxe aqui uma listinha para a gente falar em benefícios da ludoterapia. Auxilia na exteriorização dos sentimentos e emoções, encoraja a autoexpressão, permite a libertação de medos, apreensões, instabilidade, irritabilidade, insegurança, frustrações, eleva a autoestima, melhora as habilidades sociais e relacionamento com os pais, professores, né, outras pessoas da família, facilita a compreensão dos próprios sentimentos por parte da criança, desenvolve a habilidade de lidar com frustrações e situações difíceis e previne, então, futuros conflitos, tá? Com quantos anos pode fazer ludoterapia? A ludoterapia, ela é trabalhada com crianças a partir de 3 anos, tá? De 3 a 12 anos, de acordo com o ECA, né? Antes disso, a gente chama de consultas terapêuticas pais e bebês. Então, a criança, sim, antes dos 3 anos, pode vir para terapia, mas a família vem junto, né? É um trabalho conjunto. Quais as principais características da ludoterapia? Então, por ser uma psicoterapia voltada ao tratamento da criança, ela vai trabalhar a ludicidade, vai trabalhar o lúdico, o faz de conta, a brincadeira, para que a criança consiga se expressar e junto com essas expressões, né, com essa liberdade de expressões, construir um vínculo com o terapeuta, tá? Quais as principais? Bom, já trouxe. É através do ato do brincar que o psicólogo tem acesso ao mundo interior da criança e consegue ajudá-la a superar os desafios que afligem, certo? Não sei se eu passei alguma pergunta, não sei se tem mais alguma pergunta. Recebemos? Vamos ver aqui então. Tô aqui com a Maura em Gurias, maravilhosa, me ajudando. Então, a Oliveira.mp4 perguntou: Psico, eu tenho um irmão mais novo e acho que ele precisaria desse acompanhamento. Como introduzir a ideia da terapia para nossos pais? Ótimo! Como é que é o nome dela? Luísa, que ótima pergunta, Luísa. Que bom que tu tá fazendo esse olhar ao teu irmão. Nada mais do que trazer o pai para a conversa, sabe? Traz os pais, fala que tu assistiu a nossa live, né? Que tu está percebendo alguns movimentos, algumas situações do teu irmão que não está sendo funcional. Traz para a conversa, né? A maneira mais simples, sim, é falar, né? Trazer para os pais essa tua dúvida. E
surgiu dúvida da família, entre em contato conosco, a gente pode auxiliar, né? Se tu tiver dúvida também, entre em contato conosco, vamos ver como que a gente pode te ajudar, né, nesse processo. Temos mais uma pergunta, Maureen? Bom, gente, tentei responder as perguntas que a gente recebeu, tá? Olha, foram várias. Mas eu quero também trazer aqui, só pra gente finalizar. É importante lembrar que a busca da terapia infantil não é sinônimo de que tá tudo errado, tá? Nós, enquanto pais, os pais precisam entender que não tem uma receita, né, de como fazer da melhor maneira. A gente vai construindo, né, a melhor maneira de trabalhar, de viver, de conviver com os nossos filhos. Não tem receio de procurar terapia, né? Nós aqui, terapeutas, estamos para auxiliar nesse processo, né? Tu, pai ou mãe, vai ser tão bem recebido quanto a criança. Fiquem à vontade, tá? Entre em contato conosco para que em qualquer dúvida a gente possa orientar vocês, certo? Gente, a gente tem um TikTok maravilhoso, o pessoal aqui faz. Entrem lá, Psicoter, acompanhem lá. Temos o nosso blog também, tem algumas perguntas, algumas respostas lá. Fiquem à vontade, certo? Estamos aqui para receber, orientar, né, dar apoio a essas famílias. Fiquem à vontade. Bom, um prazer ter podido então responder essas perguntas. Eu sou a Luciana, psicóloga da clínica. Um abração.